gravar. Então, eu falei que a porção norte e a porção leste do continente europeu, a gente vai encontrar as maiores cadeias de montanhas, que são montanhas jovens. Montanhas aí que têm uma altitude superior a 2.500 metros, né? E eu falei certo agora? Falei certo? Claro. Tá certo. Sim. Então, montanhas jovens? Na parte norte e a parte leste? É assim. Vixe, vocês estão... Não, as jovens ficam ali embaixo, porque as jovens são maiores. Isso. Ó, na parte norte, aqui onde a gente vai encontrar os Alpes escandinavos, e na parte leste, onde tem os Montes Urais, a gente vai encontrar as montanhas mais antigas no continente europeu. Ou seja, aquelas que têm altitude inferior a 2.500 metros. São mais baixas, porque foram mais desgastadas pela ação do tempo, né? Pela ação da chuva, do vento, da temperatura e por aí vai. Já essas montanhas que se localizam aqui nessa parte ao sul, como por exemplo os Alpes, os Apeninos, nessa parte aqui ao sul, a gente vai ter as maiores montanhas do continente europeu. Por quê? Porque elas são montanhas mais jovens, se formaram há pouco tempo, ou seja, há poucos milhares de anos. E elas não foram tão desgastadas pela ação dos agentes erosivos, tão quanto aquelas lá da parte leste e da parte norte do continente, certo? Então, são montanhas mais altas, mais elevadas. Portanto, são mais jovens. O que é que a gente vai dizer mais? Sim, a gente vai encontrar também, nessa parte central, muitas planícies, estão vendo? Planícies onde a gente vai encontrar muitos rios. Geralmente, uma planície está localizada na proximidade de rios ou na proximidade do mar, do oceano, enfim. Elas se localizam ali nessas áreas. Por quê? Porque planície se localiza em áreas de deposição de sedimentos. Áreas que recebem muitos sedimentos, né, que vão sendo sempre colocados ali e tal, formando aquela areiazinha, certo? São áreas mais baixas, próximas ao nível do mar, e áreas planas, por isso que é planície. E planícies são formadas por áreas se caracterizam por serem áreas de recebimento de sedimentos. Aquela areiazinha que vai chegando de um local para lá, né, de outro local para lá. E outra coisa sobre planícies. Essas planícies que existem no continente europeu são muito importantes. Foram muito importantes desde o início da colonização do continente, da fixação do homem aqui. Por quê? Porque quando as primeiras pessoas começaram a chegar na Europa, né, há mais ou menos 40 mil anos, que elas se depararam com um relevo montanhoso, aquele relevo ali, de certa forma, ele impediu a ocupação naqueles espaços ali de montanhas. Mas, como as pessoas começaram a circular e começaram a perceber que existiam áreas favoráveis à ocupação, que são essas áreas de planícies, próximas a rios, áreas também que poderiam ser exploradas do ponto de vista da agricultura, porque são áreas de planícies, geralmente são áreas que a gente vai encontrar um relevo fértil, né? Então, as pessoas começaram a se ocupar, começaram a habitar áreas de planícies, né? Na parte aí inicial da formação do continente europeu, no quesito de colonização, estou falando. As primeiras áreas a serem ocupadas, a serem exploradas, são essas áreas de planícies. Porque, de certa forma, as montanhas servem como barramento, né? A ocupação humana. Deixa eu ver se eu falar mais alguma coisa. Eu falei de tudo isso. Pronto. Perfeito. Professora, como é que a gente lê um mapa desse, de altitude? Você olha para a legenda, porque a legenda ela vai estar especificando para você o que é que tem naquele mapa. No caso, essa legenda ela está em cores. Uma legenda pode vir em cores, em símbolos, enfim. E essa daqui, ela está dizendo o que para a gente? Quanto mais forte é a cor desse mapa, indica que a área é mais elevada, ou seja, mais alta. Então, professora, quer dizer que toda essa parte aqui onde a gente vai encontrar essa cor marrom aqui escuro, vai estar mais ou menos a 2.000 metros de altitude e até acima disso, sim, é onde a gente vai encontrar montanhas, áreas mais elevadas. Professora, então quer dizer que essas áreas, essas verdezinhas aqui escuras, vai ser áreas que vão se localizar a nível do mar, né, a 0 metros, sim. Quanto mais clarinho, tá vendo? Mais próximo aqui do verdinho claro, mais baixa aquela área. Repare que áreas de planície são áreas baixas, tá vendo? Áreas em verde são áreas baixas. E áreas planas. Pronto, falei disso. Vamos terminar. Vamos para outra forma. Eita, tem que ter, né? Tem que ter uma surpresinha na aula. Se não tiver, não é minha aula. Então, aqui, vamos falar de clima e de vegetação, que uma coisa tem a ver com outra. Olha, por que uma coisa tem a ver com outra? Porque a vegetação, ela, de certa forma, é condicionada pela ação climática. Tipo, o que faz com que uma vegetação tenha um aspecto mais seco ou mais úmido, ou a vegetação seja mais... Eita, a pipoca tá com tudo.
que uma vegetação seja mais exuberante, tenha mais diversidade de espécies ou menor diversidade de espécies, tem a ver com o clima do local, certo? O clima, ele atua de forma bem incisiva na questão da vegetação. Outra coisa, vocês sabem que a maior parte do continente europeu está dentro de uma zona temperada, ou seja, dentro de uma faixa aí de terra, de uma zona térmica, onde a gente vai ter as 4 estações do ano bem definidas, certo? Isso eu já falei. E tem essa parte aqui do extremo norte que está dentro da zona polar. Mas, como eu tinha falado já na outra aula, a gente não vai encontrar só esses 2 tipos de climas dentro do continente europeu. Vamos encontrar outros tipos de climas. Olha aqui na tabelinha, ó, na legenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 tipos de climas diferentes no continente europeu, tá vendo? Mas é óbvio que a maior parte dele, ó, vai ser de clima temperado. O verdinho aqui, tá vendo? A maior parte do continente europeu vai estar numa zona aí de clima realmente temperado. Mas clima é uma coisa, zona temperada é outra, né? Zona térmica é outra, certo? Não confundam. Por quê, professor? O que é que caracteriza um clima? O que é que faz com que eu diga que o clima de Caicó é semiárido, é quente e seco? O que é que faz com que? Eu vou ter que analisar o quê? Para dizer que o clima de Caicó é semiárido. Eu vou ter que analisar a pressão atmosférica, o peso do ar. Eu vou ter que analisar a precipitação, vou ter que analisar os ventos, vou ter que analisar a temperatura e vou ter que analisar a umidade relativa do ar. Para eu dizer que o clima de Caicó é semiárido. Então, não é só a sua posição. Caicó está muito próximo ao Equador ali, então quer dizer que o clima de Caicó tem que ser quente e úmido. Não, não é assim. Não é assim. Tem outros fatores que influenciam para o clima ser X, Y, Z, certo? Mas é claro que a zona térmica está situada ali na zona térmica tropical, indica que a faixa de terra onde você está localizado é uma faixa de terra que deveria ser pelo menos quente, né? Tem que ser quente, pela faixa ali da zona térmica que você está localizado, mas depende, porque outros fatores incidem sobre o tipo do clima. Tipo, você foi visitar a Serra de Martins, aqui no Rio Grande do Norte. Professora, Martins é uma cidade que tem uma temperatura bem mais baixa do que Caicó, verdade. Mas está na zona tropical, tá na zona tropical. Por quê? Porque tem um outro fator ali decidindo o tipo daquele clima, que vai ser o quê? Vai ser a altitude do relevo. Não é numa serra? Estão vendo? Então, o que eu quero dizer para vocês até agora é o seguinte, é que mesmo o continente europeu, estando localizado, a maior parte dele, numa zona temperada, e uma pequena parte da zona polar, a gente não vai verificar aqui só 2 tipos de climas. A gente vai encontrar 6 tipos de climas diferentes, que são, no caso, o clima temperado, o clima mediterrâneo, o semiárido, o frio, o polar e o frio de montanhas. O frio de montanha é muito fácil, né? O frio de montanha porque é um clima que se localiza em áreas de montanhas, onde a gente vai encontrar elevadas altitudes do terreno e baixas temperaturas o ano inteiro. Então, ó, olha aqui, é o azul escuro, né? Ó. Onde tiver montanha, a gente vai encontrar o clima frio de montanhas. E o clima frio polar, professora? A gente vai encontrar onde? Obviamente, nessa parte aqui, no extremo norte, né? Já próximo ao polo, o clima frio polar. No clima frio polar, o que é que a gente vai ter de característica? A temperatura realmente é frio o ano todo, as temperaturas são baixas? São. E o clima frio polar, geralmente, a média anual é de menos 10 graus Celsius. Então, tipo, é muito frio, né? Muito frio. A precipitação é em forma de neve o ano todo também. E a gente vai ter o clima frio. O clima frio, obviamente, já está dizendo que o clima é frio, né? Baixas temperaturas o ano todo, geralmente. O inverno é longo e os verões são curtos. Tem a presença maior do inverno, né? E a precipitação também em forma de neve. Não, tá num azul piscina aqui, né? Próximo à zona de frio polar. E a gente tem um clima semiárido. No caso, o clima de Caicó é esse aqui, o clima semiárido, né? Um clima quente e seco, com chuvas mal distribuídas, chuvas irregulares, pouca quantidade de chuva por ano, ó, chove em média 250, 499 milímetros anuais, chove muito pouco, baixa precipitação. E geralmente é um clima que apresenta uma amplitude térmica diária considerável, alta, né? Tipo, a diferença de máxima e mínima temperatura do dia é alta. Clima mediterrâneo, a gente vai encontrar aqui nas proximidades do mar Mediterrâneo, mas não é por isso que ele é chamado, né, de clima mediterrâneo, porque a gente vai encontrar clima mediterrâneo em outros locais do mundo. Mas o que caracteriza um clima ser considerado mediterrâneo? O verão dele é um verão seco e o inverno é um inverno chuvoso. Essa é a grande característica de um clima mediterrâneo, considerado clima mediterrâneo. Professora, geralmente o inverno ele deveria ser mais seco, né? Isso é o que a gente vê no mundo. O inverno geralmente é mais seco e o verão mais chuvoso. Mas no clima mediterrâneo é o contrário. No clima mediterrâneo, o verão ele vai ser mais seco e o inverno vai ser mais chuvoso.
Clima temperado. A maior parte do continente europeu está dentro realmente do clima temperado, onde a gente vai encontrar as 4 estações do ano bem definidas. E uma menor variação de temperatura no litoral e maior no interior do continente. O que é isso, professora? Por que no litoral do clima temperado aqui na Europa a gente vai encontrar uma maior variação? Maior variação? Ou menor variação? No litoral? No litoral tem a menor variação. Eu acho que é uma coisa a ver com aquele negócio de maritimidade e continentalidade. Tem a ver com isso. Vocês sabem que a água, ela esquenta lentamente e ela resfria lentamente, né? A água, o calor específico da água faz com que ela esquente lentamente e ela resfria lentamente. Então, no litoral, isso não acontece na Europa, não. Acontece em todo mundo, praticamente, né? Que for zonas litorâneas. Vai ter influência da maritimidade. O que é isso? Quer dizer que nessas áreas, a temperatura durante o dia, ela não vai ter uma grande diferença, tipo de máxima e mínima temperatura do dia. Igual tem em Caicó, por exemplo, que geralmente a mínima em torno de 24, 26 e a máxima em torno de 37, 38 graus. Tem uma grande diferençazinha, né? Até considerável, de máxima e mínima temperatura durante um dia. Por quê? Porque aqui a gente sofre a continentalidade. A continentalidade é mais um fenômeno climático, que vai definir um pouquinho o clima do local, ajuda a definir. Professor, o que é essa continentalidade? Quer dizer que em áreas do interior do continente, a gente vai ter uma diferença mais drástica de temperatura diária, sim, de máxima e mínima. A diferença geralmente é um pouco grande. E nas áreas litorâneas, por causa da influência da água do mar, a gente vai ter uma diferença pequena de amplitude térmica. Ou seja, a maior temperatura do dia e a menor temperatura do dia, não existe uma grande diferença entre elas duas. Por quê? Porque a água ela atua como um dos fatores que vai corroborar para isso, que vai, né, colaborar para isso. Por quê? Porque a água demora a esquentar e ela demora a resfriar. Já no interior do continente, o solo, as rochas, esquenta rápido e resfria rápido. Esquenta rápido. Então, durante o dia, geralmente é bem quente, né? A temperatura sobe. E durante a noite resfria. Então, existe uma diferença, uma amplitude térmica até considerável, de máxima e mínima temperatura. É por isso que aqui, ó, por mais que seja um clima temperado, esteja localizado na zona temperada, dentro do continente a gente vai ter uma maior amplitude térmica do que aqui, na zona litorânea. Porque na zona litorânea eles sofrem a influência do mar, certo? A água demora a resfriar e demora também a esquentar. Fechou? Fechou? Levar 3? Levar 3? Oi? Pode dizer. Por que nessa parte, calma, leste da Europa o clima é semiárido? Sim, eu nem falei do clima semiárido. Falei. Por que é o clima semiárido? Por causa das condições. Porque nessa parte. Por causa das condições de lá, dos ventos, da umidade relativa do ar, da pressão atmosférica, do tipo como é que eu posso dizer? Da quantidade de chuva da região. Por mais que esteja localizado dentro da zona temperada, mas não é só estar localizado naquela zona que faz com que aquele clima tenha que ser temperado, entendeu? São outros fatores que influenciam, como eu já falei. Essa parte aqui, o tipo de vegetação também é diferenciado, o tipo do solo é diferenciado. A vegetação dessa parte aqui, geralmente é composta por pradaria. Olha aqui, ó. Essa cozinha. Pradarias. E pradaria é um tipo de vegetação rasteira, geralmente, é uma vegetação baixinha e se localiza em áreas que não são muito úmidas. Áreas onde tem baixa pluviosidade, mas são áreas muito férteis. São áreas onde se produz muito trigo, em solos de pradarias. Deu para entender? Entendi. Vocês fizeram um resumo sobre isso? Eu Sim. É para enviar hoje, viu? Até hoje. Lembre Eu disso. entrego daqui para meia-noite, eu tô terminando já. Pronto, tudo bem. Por isso que eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa, porque, olha, não explica nada, tá vendo? Nessa parte de vegetação que não explica nada. Não diz o que caracteriza uma tundra, o que é uma tundra, vegetação tundra, o que é floresta boreal, o que é... Não tem nada, não explica nada. Por isso que eu pedi que vocês pesquisassem, senão fica uma coisa incompleta. Então, lá, aqui é um mapa de vegetação que tem tudo a ver com o tipo do clima, né? O clima, ele interfere na vegetação.
Da mesma forma que se você destruir a vegetação, vai interferir ali naquele clima no futuro. É óbvio que eu não posso dizer que o clima muda em um dia. É errado. Quando você vê na internet alguém dizendo que o clima hoje está agradável, que o clima hoje mudou, que o clima está assim, ó, assado, é errado. Por quê? Porque o clima, para você dizer que o clima mudou, você tem que analisar a mudança do tempo atmosférico no decorrer de pelo menos 30 anos. Aí você diz, o clima de Caicó não é mais semiárido. O clima de Caicó agora é quente e úmido. O clima de Caicó é tropical, litorante, por exemplo. Né? Assim, bem viagem. Eu estou só fazendo uma relação. Queria que o Brasil fosse polar. Então, é complicado. Mas tem como você viajar no futuro para outro local, né? Então, o que faz com que o que muda constantemente é o tempo atmosférico e não o clima, né? Não é o clima que muda constantemente, é o tempo. Porque o tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um dado local e em um dado momento. Então, agora, imagine que você acordou com raiva. Aí, 2 horas depois, alguém faz uma surpresa a você, você fica feliz da vida. Depois, mais 2 horas, você já tá, sei lá, super cabisbaixo, terminou o relacionamento. Enfim, aconteceu uma coisa ruim e você ficou triste de novo. Imagina que o tempo é assim. O tempo ele fica mudando constantemente. O tempo atmosférico é o estado momentâneo daquela atmosfera. É por isso, professora, que chove numa cidade, chove num bairro, não chove no outro, porque o tempo ele muda de um local para o outro, mesmo dentro da cidade, sim, muda de um local para o outro. E também varia conforme as horas do dia, né? Tipo, tá nublado agora, o céu tá parcialmente nublado. Tá bem bonito para chover. Você fala, eita, hoje vai dar um toró. Aí 2 horas depois abre, tipo, você não vê mais nuvem nenhuma. Pô, ok, porque o tempo mudou. O tempo atmosférico mudou, que é o estado momentâneo da atmosfera. Então, quando vocês verem na internet alguém dizendo que o clima mudou, diga a essa pessoa que vai estudar um pouquinho mais sobre geografia, meteorologia, climatologia, porque essa pessoa não está entendendo muita coisa. E é claro que quando você destrói a vegetação, como eu estava falando, vai afetar o clima, porque você retirou boa parte da umidade ali do ar, né? Então, aquilo ali vai afetar o clima. Só vai ter o reflexo daquilo ali no futuro, quando você for analisar direitinho a mudança do tempo atmosférico, você vai dizer, eita, realmente, ter desmatado toda a floresta amazônica ali, de tal ano a tal ano, provocou aqui uma mudança drástica no clima, porque você analisou aí uma sequência de anos para avaliar, dizer que realmente o clima mudou, certo? Ok, espero que vocês tenham entendido. Então, sobre vegetação, a gente vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de vegetações aqui dentro do continente europeu. A tundra, que é um tipo de vegetação que se localiza em uma área de frio polar, de clima frio polar, geralmente é uma vegetação encontrada próxima ao polo, a área polar. É uma vegetação rasteira, que boa parte do ano você nem vê ela, você vê ela no curto verãozinho que tem desses locais. Então, não é uma vegetação de grande variedade de espécies, porque você praticamente nem vê ela o ano todo, né? Uma das coisas que é essenciais para que se tenha uma grande biodiversidade, variedade de espécies, é que aquela vegetação esteja ali numa área que recebe grande quantidade de raios solares, né? Uma das coisas que favorece a variedade de espécies é a radiação solar, né? A temperatura favorece a variedade de espécies. É por isso que a zona tropical ela vai ter maior quantidade de espécies, variedade de espécies, do que as outras zonas. Por quê? Por causa da radiação solar, que é um dos fatores. A umidade é outro fator, a quantidade de água é outro fator, que contribui para a grande variedade de espécies. Enfim, o tipo do solo também contribui, e por aí vai. A floresta boreal, que também é chamada de taiga ou floresta de coníferas, se localiza nessa parte aqui, já dentro de uma zona temperada, né? Da zona temperada do continente, numa faixa de terra de clima o quê? Clima frio, né? Clima frio, está localizada numa área de clima frio. A taiga, ou floresta boreal, floresta de coníferas, ela é chamada de floresta de coníferas por quê? Porque as suas espécies são em forma de cones, como, por exemplo, o pinheiro, né? O pinheiro da árvore de Natal. É uma espécie ali da taiga, desse tipo de formação florestal, vegetal. É uma floresta, um tipo de vegetação muito devastado pela ação dos homens mesmo, pela ação do ser humano. Por quê? Porque dentro da taiga a gente vai encontrar as espécies da taiga, elas têm grande quantidade de celulose, né? Ela tem a celulose. Celulose que é a matéria-prima para produzir papel. Então a taiga é muito explorada do ponto de vista da produção de papel no mundo inteiro. Um dos países que mais explora a taiga é um país que está localizado aqui. Deixa eu ver se eu mostro eles aqui no mapa de cima. Rússia? Não. Finlândia? Na Europa aqui.
Esse paizinho, ó, Noruega, tá vendo? Noruega é um dos países que mais explora. Suécia também explora muito a taiga do ponto de vista da extração da celulose para produzir papel. Então, a taiga é um tipo de vegetação muito explorado pela ação do homem, né? Que mais? Floresta temperada e subtropical. Floresta temperada, obviamente, porque está localizada numa zona aí de clima, né, temperado. Ó, aqui, ó, clima temperado. Essa floresta, pode reparar que ela está localizada numa área de litoral para interior do continente. Então, e coincide com a ocupação aqui, com a maior ocupação humana. É uma floresta muito devastada, seja para, sei lá, produção de produtos industriais, seja para ocupação mesmo do ser humano no espaço, seja para produção de produto agrícola, mas é uma floresta muito devastada. A maior ocupação do território, né? Vegetação de deserto. A vegetação de deserto a gente vai encontrar geralmente aqui no continente, a gente vai encontrar em áreas de clima semiárido. Clima seco, né? Área de clima seco. Ela se caracteriza por ser xerófita, é uma vegetação adaptada a pouca quantidade de água. Por quê? Porque áreas de vegetação de deserto, a gente vai ter geralmente grande amplitude térmica, pouca quantidade de chuva, as chuvas são irregulares, poucas chuvas por ano, e por aí vai. Então, a vegetação é totalmente... Você olha para a vegetação e pensa que a vegetação está morta, mas ela não está morta. Na verdade, ela está hibernando. Ela está esperando ali o período em que vai chover para ela mostrar sua exuberância. Tipo caicó, né? A gente está numa área de clima semiárido e a nossa vegetação, quando não está no período chuvoso, fica bem seca. Dá aquela aparência que ela está morta, mas ela não está morta. Ela está hibernando ali, esperando chover novamente para ficar bonitona de novo, bem verdinha. É tanto que quando chove já fica linda, perfeita. Vegetação mediterrânea, se localiza na área de clima mediterrâneo, né? Aqui, ó, nessa parte mais ao sul do continente. E ela vai ser influenciada pelo regime desse clima, né? O verão, ele é um verão mais seco, o inverno mais chuvoso. Então, a vegetação ela vai ser adaptada a esse tipo de clima. As pradarias se localizam em uma área, basicamente aqui, uma área semiárida, e também se restringe a outras faixas, se você olhar para o mapa aqui de clima, tá vendo? Mas, sobretudo, a maior parte das pradarias a gente vai encontrar em áreas de clima semiárido. Pradarias, elas vão possuir, é um tipo de vegetação geralmente baixinha, né? Não é uma vegetação de porte alto. É uma vegetação, é uma área, na verdade, desculpa, que a gente vai encontrar solos férteis de grande produtividade de trigo no mundo inteiro. E é uma área ocupada, né, dentro do continente também. Vegetação de altitude. Vegetação de altitude, obviamente, se localiza em áreas de grandes altitudes, né? Áreas de montanhas, enfim, de grandes elevações do terreno. Também não é uma vegetação de grande porte, geralmente é vegetação baixinha, né, de pequeno porte. E não é uma vegetação, como é que eu posso dizer, com muita variedade de espécies, certo? Por causa das condições climáticas. Pronto, terminei aqui. Eita! Agora vamos para a população. Alguma dúvida? Nenhum, porque eu fiz o resumo e entendi tudo. Muito bem. E fez a pesquisa lá da vegetação para entender melhor? Fiz. Climas. Pronto. Se fez, tá show. É por isso que eu passo, porque quando eu vejo que o livro está resumido, eu quero que vocês tenham um conhecimento maior, né? Na verdade, eu nem precisei pesquisar. Quando eu tinha 9 anos, já tinha sabido disso. Depois eu via muito documentário. Arrasou. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para o tema 2. Tema 2 é falar sobre população do continente europeu. O que é que a gente precisa saber sobre a população do continente europeu? Tem algumas coisas aqui bem interessantes. Não precisa decorar essa informação aqui do início, tá vendo? A Europa tem cerca de 739,4 milhões de habitantes. Não precisa decorar isso, não. Isso não é algo relevante para vocês saberem, não. Mas uma coisa que vocês precisam saber é que as pessoas não se distribuem no continente europeu de forma regular. Elas estão distribuídas de forma irregular. Tipo, da parte centro à parte ocidental, da parte central à parte ocidental, vai ter uma maior concentração de pessoas. Então, deixa eu mostrar aqui no mapa. Olha, espera aí. Eu acho que eu não compartilhei. Deixa eu compartilhar.
Menor. A maior parte das pessoas que moram, que habitam o continente europeu, elas se localizam da parte central do continente para a parte aqui oeste do continente, que no caso é onde a gente vai encontrar as melhores condições de vida, vai ser na parte ocidental. Esse mapa está mostrando a divisão regional da Europa. Eu disse América já, porque eu estava dando América no oitavo ano. Em Europa Ocidental, que é a parte oeste, aqui à esquerda, tá vendo? Tudo em vermelho é a Europa Ocidental. E a parte verde, a parte leste, é a Europa Oriental. Então, a maior parte das pessoas que habitam a Europa vão se localizar nessa parte ocidental, que é a parte mais desenvolvida da Europa, do ponto de vista social, econômico, certo? E áreas de montanhas, que eu mostrei naquele mapa de relevo, as áreas de montanhas, áreas de clima seco, geralmente tem menos pessoas habitando. Por quê? São áreas geralmente de vazios demográficos. Áreas que não tem muitas pessoas habitando. Porque as condições ali do relevo ou do clima meio que impede a grande fixação de pessoas na região. Não oferece tantos benefícios para o ser humano, digamos assim. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa sobre isso. Sem contar que as áreas de clima frio, né? Áreas de clima frio polar, que também não permite tanta fixação assim das pessoas, as condições climáticas não são tão favoráveis. Então, acho que falei já dessa parte toda. Falei sim. Sim, outra coisa. Eu falei que a maior parte das pessoas habitam da parte central do continente para a parte oeste do continente, não foi? E a maior parte dessas pessoas vão se localizar em zonas urbanas, vão morar em cidades e não em zonas rurais. Outra coisa que precisa ficar bem aí focado na cabeça de vocês. A maior parte das pessoas da Europa aí, que é mais habitada, habitam cidades e não zonas urbanas. Agora vamos para crescimento populacional. O outro tópico de vocês. Está havendo nas últimas décadas uma diminuição do crescimento populacional dentro do continente europeu. Por quê, professora? Por que vem se reduzindo nas últimas décadas o número de nascimentos, a taxa de natalidade do continente europeu? Isso no geral, né, do continente em si. Vem se reduzindo aí as taxas de natalidade. Isso se reflete na taxa de fecundidade da mulher. Fecundidade da mulher seria o quê, professor? O que seria a taxa de fecundidade de uma mulher? A quantidade média de filhos que uma mulher tem até o final de sua vida reprodutiva, certo? Vem se reduzindo a taxa de natalidade, número de nascimentos. Por quê? Porque houve uma queda significativa na taxa de fecundidade da mulher europeia. E essa queda na taxa de fecundidade da mulher europeia tem a ver com o quê? Quais fatores? Vou perguntar na prova. Quais fatores delineiam aí uma diminuição da natalidade no continente europeu? Tem a ver com o quê? Tem a ver com a inserção da mulher no mercado de trabalho, as mulheres passaram a trabalhar cada vez mais e assim inserir em vários ramos da economia, em todos, na verdade, a mulher hoje em dia ela trabalha em tudo, fazendo tudo o que ela quiser. As mulheres passaram a estudar mais, adquiriram mais conhecimento no decorrer do tempo, e isso fez com que, de certa forma, elas se mantivessem e se inserissem no mercado de trabalho. Planejamento familiar, as mulheres, quando elas passam a trabalhar, elas passam a planejar também essa questão de que elas vão ter menos filhos, eu vou ter só um filho, ou vou ter só 2 filhos. Elas não têm mais tantos filhos como elas tinham no passado, porque isso, de certa forma, acaba dificultando a permanência dessa mulher no mercado de trabalho, ou até o estudo dela, enfim, especialização dela. Então, o planejamento familiar é outra coisa que contribui para a diminuição da queda da natalidade e, consequentemente, da fecundidade da mulher europeia. E outra coisa também, que eu não falei ainda, é a difusão dos métodos contraceptivos, né? Vários meios que existem para que a mulher ela previna a gravidez ali indesejada, enfim. Existem vários métodos para isso. Deixa eu ver se faltou outra coisa. Sim, faltou outra coisa. Outra coisa que contribui para a queda da fecundidade da mulher europeia, e também não só da europeia, porque isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Principalmente em países onde a mulher ela se insere mais, ela tem, de certa forma, um pouco mais de direitos, digamos assim. Outra coisa que contribui para a diminuição da queda da fecundidade é a questão do custo dos filhos. O custo de você ter um filho, né? Que geralmente filho custa muito. Então, outra coisa que acaba contribuindo para que a mulher tenha menos filhos é o custo de criar um filho. Isso tudo está no livro de vocês, viu? Assim, aí no livro de vocês tem dizendo outra coisa. Está dizendo o seguinte, que em alguns países a gente vai verificar aqui que existem políticas para fazer com que as mulheres tenham mais filhos. Fazem políticas. Como o crescimento vegetativo no continente está negativo hoje em dia, professora, lembra o que é crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é a diminuição ali do número de nascimentos com o número de mortes, né? Que você faz crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Aí você vai saber se
a população do seu país ou do continente está aumentando, né, em ritmo positivo ou em ritmo negativo, ou até em ritmo nulo. Mas, enfim, quando o crescimento vegetativo do continente, quando eu digo que ele é negativo, é porque morrem mais pessoas do que nascem. Ah, professora, então, o que é que faz com que o ritmo da população da Europa continue ali crescendo ainda? O tanto de imigrantes que eles recebem todos os anos. Embora eles não queiram, embora eles muitas vezes não queiram. Existem várias medidas que eu vou falar para vocês, que alguns países fazem na Europa para restringir a entrada de imigrantes. Mas o que faz com que a população da Europa ainda continue crescendo no ritmo até de reposição correta é a quantidade de imigrantes. Geralmente, os imigrantes eles têm a natalidade, o número de nascimentos do imigrante, geralmente é uma taxa maior do que a própria população da Europa. E é isso que faz com que a população da Europa ainda consiga crescer no ritmo de reposição natural da população. Mas em alguns países da Europa, como eles já observaram que existe um crescimento vegetativo negativo, morrem mais pessoas do que nascem, existem medidas que são feitas para se estimular, né, com que as pessoas tenham mais filhos. Como, por exemplo, uma das medidas seria, que é adotada em alguns países da Europa, seria você aumentar o prazo da licença maternidade, né? Tanto para as mulheres, de até 1 ano, e para os homens eles dão licença também, de até 6 meses, geralmente, na Europa, não aqui no Brasil. No Brasil a gente tem outra realidade, né? No Brasil o homem não tem isso, ele tem uma semaninha geralmente ali de descanso, de curtir o filho, enquanto a mulher no sistema público tem 6 meses de licença, ou no sistema privado 4 meses. Certo? É diferente aqui. Mas para tentar estimular a natalidade no continente europeu, alguns países fazem isso. Tipo, aumenta o prazo ali da licença maternidade e a licença da paternidade para eles ficarem em casa, curtir o filho e tudo mais. E isso acaba estimulando aos casais terem mais filhos. Isso é uma das coisas que se fazem. Mas em outros países, consequentemente, o que é que vai acontecer? Vem se reduzindo essas medidas para fazer com que as pessoas tenham mais filhos. E aí acabou que vem contribuindo para que as mulheres tenham menos filhos. Tipo, se eu vou ter menos direitos, então por que eu vou ter muitos filhos? Seria tipo o que elas pensam, né, de certa forma. Como, por exemplo, o livro vai citar o caso da França, né? Na França vem se reduzindo algumas medidas para as pessoas terem mais filhos. Então isso faz com que as mulheres parem e pensem e digam assim, rapaz, eu não tenho nem tanto direito assim, por que eu vou ter tanto filho, né? Isso vem reduzindo, acabando em que reduz a taxa de fecundidade da mulher. Acaba por reduzir. Eles querem aumentar, mas acaba reduzindo.